gesso que desabou do teto continua no chão, dividido em inúmeros pedaços. Nas paredes, o que não falta é mofo, marca das infiltrações. O cenário é de total abandono. Construído há 5 anos para ser a nova sede da Câmara de Vereadores de 1º de Maio, o prédio continua fechado. Por o desperdício do dinheiro público, né? E para não dizer que o prédio não tem utilidade nenhuma, hoje em dia ele é uma espécie de depósito da prefeitura. Pelo chão, enfeites do último Natal de 1º de Maio, ao lado de objetos que, possivelmente, o município nem utiliza mais, como esse televisor quebrado, um bebedouro antigo, mas esta serventia se limita até esta porta, porque a partir daqui o espaço tem outros donos. Os cômodos dos fundos foram tomados pelas pombas, que fizeram de utensílios e até de documentos do arquivo da Câmara um puleiro particular. Fezes e penas dos pássaros estão espalhados por todo o lado, assim como os ninhos, com os ovos recém-botados. Os animais ficam escondidos no forro, mas do lado de fora é comum ver um ou outro chegando ou saindo do prédio. Uma construção dessa daí aqui eu não poderia ter feito sei lá, um postinho de saúde, né? Uma creche, escola para molecada, né? Um centro de eventos, sei lá, agora ficou esse negócio aí, ó, pela metade, mal acabado, né? Virou o quê? Ninho de pombo. O prefeito de 1º de Maio, presidente da Câmara na época em que o prédio foi inaugurado, explica que por apresentar muitos problemas estruturais, o espaço não foi aprovado por uma vistoria do Corpo de Bombeiros e, portanto, sequer chegou a abrir as portas. Fomos ao Tribunal de Contas, conversamos com o procurador do tribunal, ele nos orientou na época a não aplicar dinheiro ali, né, e para que a gente fizesse um laudo de engenharia e arquitetura para poder ver, né, apontar essas irregularidades e encaminhar uma cópia para os órgãos competentes, no caso o próprio tribunal e um para o Ministério Público. E foi essa a posição que nós tomamos, né, e estamos aguardando. São 5 anos parados no tempo, acumulando sujeira, reparos, problemas. Enquanto isso, a Câmara de Vereadores continua neste espaço improvisado, que antes servia de biblioteca pública à população. Este vereador, vice-presidente da Câmara, na época em que a construção do prédio teve início, foi procurado pela reportagem para explicar o que pode ter acontecido. Ele tentou fugir da entrevista, mas depois aceitou falar e culpou a empresa contratada pelas irregularidades. Sobre o prédio lá, vou falar o seguinte, a gente era vereador na época, foi assinado, só que quem é culpado aqui lá é a empreiteira. A construtora. A construtora. Até a gente foi lá falar sobre isso aí, né, achou legal o que estava acontecendo. O promotor falou que não podia fazer nada antes de executar a obra, entendeu? Então foi isso aí. Também tentamos contato com a construtora por telefone, mas na única vez em que fomos atendidos... 1º de Maio. Isso. Eu vou procurar me informar, porque eu também não sei. Eu trabalho faz pouco tempo aqui também. Não tem ninguém aqui responsável agora para te atender. As irregularidades estão sendo acompanhadas pelo Ministério Público, que abriu um processo em 2014 para apurar o que houve durante a construção do prédio. As investigações não encontraram indícios de desvio de recursos, apenas falhas na execução do contrato pela construtora. O promotor responsável pelo caso não quis gravar entrevista. Disse apenas que trabalha para tentar recuperar os R$330 mil investidos na obra. Literalmente para a lata do lixo, porque esse prédio aqui tem que ser demolido, porque não tem estrutura nenhuma, não tem vigas, não tem estrutura nenhuma para manter um prédio com as paredes dessa altura em pé ainda. É perigoso e a vizinhança pede por isso, que esse prédio seja demolido o mais rápido possível.